Olá, turma! Sejam todos e todas bem-vindos à sexta videoaula do curso Formação Básica para Professores e Tutores em EAD. Nessa videoaula, discutiremos alguns conceitos que fundamentam o papel da mediação pedagógica dos professores e tutores na EAD. Me acompanhe. As teorias que abordam a interação que se estabelece no cyberespaço educativo, dos ambientes virtuais de aprendizagem, nos ajudam a compreender o real papel que professores e tutores desempenham como parte da equipe polidocente. Assim, a teoria da distância transacional de Michael Moore, bem como a teoria da comunidade de inquirição de Garrison, Anderson e Archer, trazem importantes insights que nos ajudam a compreender a praxis educativa que se instaura nos ambientes virtuais de aprendizagem. Lembrando que tais teorias fornecem as bases epistêmicas da educação à distância contemporânea. Retomando aos conceitos da teoria da distância transacional, que já vimos anteriormente, nós verificamos que a distância transacional não se refere ao espaçamento geográfico, mas sim ao espaço psicológico e comunicacional que necessita ser transposto. Quando falamos da educação à distância, a pergunta é: de que forma transpor esse espaço psicológico e comunicacional? O autor nos apresenta três vieses de possibilidade. Primeiro, por meio da instauração de um diálogo mediatizado pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Obviamente que esse diálogo educacional ele é instaurado tanto pelo material didático, quando elaborado de uma forma mediatizada, como na mediação que efetuamos nos chats, nos fóruns e nas devolutivas para as atividades em geral. Percebam que, de fato, é possível sim reduzir a distância transacional pela utilização de tais ferramentas de comunicação que são disponibilizadas no AVA. Outro ponto que nos ajuda a transpor essa distância transacional utilizando a mediação pedagógica é o design educacional do AVA, que é algo que pode exercer um efeito positivo ou até mesmo perverso na distância transacional. Vejam, por exemplo, o que acontece quando um estudante se depara com um ambiente virtual de aprendizagem confuso, em que não consegue encontrar as informações que necessita. Bem, essa falha técnica na concepção visual pode contribuir para o aumento da distância transacional e, o pior, pode resultar no desestímulo do estudante e na sua evasão, impactando assim seriamente nos objetivos do curso. Assim, é imprescindível que tanto os professores quanto os tutores estejam atentos à forma como estruturam os conteúdos pedagógicos no AVA. Trata-se de um papel relevante que a docência online não pode se esquivar. Outro aspecto da mediação pedagógica abordado pela teoria da distância transacional se relaciona com a ajuda que toda a equipe polidocente necessita fornecer para que os alunos alcancem sua autonomia, visto que os adultos, via de regra, não estão preparados para uma aprendizagem independente. Nesse sentido, orientações precisas, lembretes de prazos e datas são especialmente oportunos, especialmente para aqueles que são imigrantes digitais e estão aprendendo a dominar essa linguagem. Outro aporte significativo que nos ajuda a pensar a mediação pedagógica online nós encontramos na teoria da comunidade de inquirição, que trata especificamente da ação educativa nos ambientes virtuais, na perspectiva da presença social, da presença de ensino e da presença cognitiva. De acordo com essa teoria, a presença social ela ocorre nos ambientes virtuais quando professores e tutores estão ali incentivando, estimulando a construção coletiva do conhecimento pelos alunos. Já a presença de ensino ela é percebida nas orientações de leitura, nas explanações das videoaulas e videoconferências, nas mediações realizadas nos chats, nos fóruns, bem como nas devolutivas em geral. Por fim, a presença cognitiva ela será evidenciada ao se apoiar os estudantes na sua construção do conhecimento, apontando-lhes possíveis acertos e desacertos. Interessante que quando nós sobrepomos
os itens relacionados com a presença de ensino, presença social e cognitiva, nós vamos proporcionar ao estudante uma experiência educacional, conforme observamos nessa figura. Vemos aqui que a sobreposição da presença de ensino e social vão favorecer a presença ou a criação de um clima de aprendizagem, enquanto que a sobreposição da presença social e cognitiva darão suporte ao estudante. Já a junção da presença de ensino e cognitiva possibilitarão ao estudante a seleção de conteúdos apropriados para a aprendizagem. E, finalmente, no bojo da sobreposição dessas três facetas de presença online, nós vamos ter como resultado a experiência educacional efetiva. A pergunta que se faz é: até que ponto estamos possibilitando isso? Enquanto professores e tutores, como anda a nossa presença de ensino, presença social e presença cognitiva nos ambientes virtuais de aprendizagem? Certamente, precisamos constantemente refletir sobre a nossa praxis educativa online. Outro recorte epistêmico que nos ajuda a refletir no papel da docência virtual nós encontramos em Irumi, ao delinear 3 possíveis níveis de interação na EAD, conforme observamos nessa figura. No nível 1, que é o nível mais abaixo, nós temos as interações internas do estudante, que ocorre quando trabalham sozinhos, bem como quando trabalham em grupos pequenos ou pares. Trata-se de seu processo de autorregulação, e esse processo ele é construído com base na sua interpretação e compreensão de uma dada realidade. Precisamos observar que esse nível de interação individual pode ocorrer quando nós, por exemplo, proporcionamos aos alunos que postem suas reflexões num fórum de discussões, ou mesmo quando apresentem uma tarefa, com uma síntese comentada sobre determinado assunto em pauta. Já no nível 2, nós temos as interações que são humanas e não humanas. E percebam que a base dessas interações humanas e não humanas está na interação com a interface, ou o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. Para que as interações humanas e não humanas ocorram satisfatoriamente, é preciso que o AVA ele tenha um design de interface que permita aos estudantes manipular as ferramentas eletrônicas, visualizar facilmente os conteúdos e interagir uns com os outros, como já comentamos anteriormente. De fato, precisamos sempre nos perguntar até que ponto o design que utilizamos no AVA Moodle está promovendo ou até mesmo dificultando as interações. Por meio do AVA, ou interface, são possibilitadas interações humanas subdivididas na interação aluno-professor, nas diversas instâncias de mediação pedagógica, a interação aluno-aluno, aquela interação onde o aluno ele entra em contato com outros sem a presença do professor ou do tutor, como por exemplo em um trabalho realizado em grupo, bem como aluno-outros, com outras interações fora do ambiente virtual, tais como amigos, especialistas, mentores, entre outros. Já as interações não humanas, elas não pressupõem a interação com o outro, como, por exemplo, a interação do aluno com o conteúdo, com o material didático disponibilizado, as interações aluno-ferramentas, as interações que ele faz com as ferramentas digitais de informação e comunicação, como numa interação via chat, numa interação via videoconferência, entre outros, e a interação aluno-ambiente, que é o ambiente com que ele se relaciona. Nós percebemos que nesse nível 2, o papel da mediação pedagógica da equipe polidocente é crucial, principalmente para que as interações humanas e não humanas ocorram de forma a promover o processo de aprendizagem significativa. Finalmente, nós temos aqui acima o nível 3 de interação nesse modelo de Irumi, que se relaciona com a interação aluno-instrução, eu prefiro talvez aluno-ensino, ou seja, as estratégias educacionais que nós utilizamos para projetar e sequenciar as interações no AVA, bem como as estratégias que nós utilizamos para selecionar as melhores ferramentas, as mídias que vão facilitar a interação com cada objetivo de ensino. É evidente que essas estratégias elas vão ter como base nossa própria filosofia educativa, nossas próprias crenças epistêmicas. E é evidente também que nós não podemos desconsiderar
o que é disposto, os princípios norteadores que estão nos projetos pedagógicos dos cursos, os PPCs. Todavia, quando nós selecionamos essas estratégias educacionais, nós precisamos tomar cuidado, principalmente para evitar transpor para o ambiente virtual aquilo que nós fazemos bem no ensino presencial, mas que pode acontecer que no ambiente virtual não tenha o mesmo impacto ou significância. Para melhor aprofundamento, eu recomendo uma leitura do artigo de Hirumi intitulado Aplicando Estratégias Fundamentadas para Projetar e Sequenciar Interações em e-Learning, disponível na biblioteca virtual do curso, bem como nas referências dessa videoaula, onde o autor vai aprofundar a discussão desses níveis de interação e vai propor passos práticos para que nós possamos planejar e implementar tanto cursos online quanto interações híbridas. Certamente, se trata de uma leitura imprescindível para professores e tutores. Finalmente, eu gostaria de encerrar essa discussão com a imagem de uma ponte, pois assim como a ponte liga dois pontos separados entre si, os professores e tutores, eles atuam como pontes para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem e tenham uma efetiva experiência de aprendizagem. Resumindo, nessa videoaula avaliamos importantes teorias que dão suporte epistêmico à mediação pedagógica online. Vimos o papel de mediação pedagógica de professores e tutores na redução da distância transacional. Analisamos sua atuação no tocante à presença social, presença de ensino e presença cognitiva. E concluímos com a análise da interação que se instaura em diferentes níveis nos ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui estão as referências dessa videoaula e, como já recomendei, peço que vocês consultem em especial os artigos de Hirumi, aí aplicando estratégias fundamentadas para projetar e sequenciar interações, bem como o artigo de Michael Moore, Teoria da Distância Transacional, ambos disponíveis na biblioteca virtual do curso. Desejo a todos boas pesquisas e um forte abraço.